Lula, integrantes do governo Lula e a imprensa defendendo o quê? Censura. E aí, como promover a censura se o legislativo não está interessado, como deve ser, na verdade, não quer saber disso. Vamos deixar o judiciário criar suas próprias leis, o que a Constituição igualmente não permite. Então vamos lá, o Lula, né, com tantos problemas no país, achou que o vídeo do Zuckerberg era a coisa mais importante, a mais urgente que ele tinha para resolver. Aí foi lá, fez uma reunião com integrantes do governo para tratar da decisão, da meta. E aí, antes desse encontro, ele falou sobre o assunto com jornalistas e criticou o CEO da empresa, o Mark Zuckerberg. Ao defender a censura das redes sociais, o petista errou o plural da palavra cidadão 2 vezes. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. É isso. Obrigado. Não pode agredir a língua portuguesa nem mentir descaradamente, porque há leis suficientes para controlar o conteúdo das redes sociais, né? O que vale para o mundo não digital, vale para o mundo digital também. A gente tem de tudo. Os crimes de injúria, calúnia e difamação, no uso das redes sociais, eles também valem. Os crimes cibernéticos, marco civil da internet, está aí o STF tentando derrubar um artigo importante, o artigo 19, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é duro, né, a agressão à língua portuguesa e as mentiras enfileiradas o tempo inteiro. Né? Aí vamos para a Advocacia Geral da União, que deu um prazo para a Meta, né, dona do Facebook e do Instagram, explicar o fim da checagem de fatos nas plataformas. De todas essas leis que eu citei aqui, não há em nenhuma delas uma linha sequer dizendo que as plataformas têm que ter agências checadoras de fatos trabalhando com elas. Isso não existe, mas o chefe da AGU, Jorge Messias, afirmou que as políticas da Meta não são transparentes. Eu quero dizer para essa empresa que a sociedade brasileira não ficará à mercê desse tipo de política. A nossa preocupação neste momento é que a empresa venha a público, já que ela não foi transparente em momento algum, qual a política ela vai adotar, a partir de uma notificação extrajudicial que a Advocacia Geral da União protocolará hoje, em instantes, para que a empresa explique categoricamente às autoridades brasileiras como é que ela vai proteger as crianças e adolescentes, como é que ela vai proteger as mulheres, como é que ela vai proteger os pequenos comerciantes que usam a plataforma como um modelo de negócio, como bem de negócio. Enfim, tem uma série de pessoas que usam frequentemente essa plataforma e que estarão muito vulneráveis pretensamente à nova política que, como muitos das senhoras e dos senhores sabem, não sabemos claramente qual é essa nova política. Falou o advogado-geral da União, né? E lembrando que o PT é o rei do sigilo. Então, se a gente vai falar de falta de transparência, bom, e o Jorge Messias, João Brandt, né, que é o secretário de Política Digital, acho que é esse o nome, né? Todos eles, Fernando Haddad, todos eles enfileiraram também aquelas expressões, né, aquelas expressões que não definem coisa alguma, que não conceituam nada. Então é um tal de discurso de ódio, de fake news, desinformação, desordem informacional, extrema-direita, essa baboseira toda. E o ministro Alexandre de Moraes do STF já ameaçou retirar as redes sociais do Brasil. No Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. E a declaração do Alexandre de Moraes tranquilizou o petista Zé de Abreu. Eu acho que aqui o que nós temos é confiar que o Xandão vai tomar conta da gente e que as redes sociais não vão. O Zuckerberg falou de
superiores tribunais secretos, ele devia estar defendendo o Elon Musk. Sim, provável. Do Xandão, do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Brasil não é terra de ninguém, não é a casa da mãe Joana, nós temos governo, nós temos um judiciário extremamente sólido. Claro. E eu espero e rezo para que o Supremo Tribunal Federal não deixe fazer no Brasil o que eles querem. Consta, vamos lá, o Alexandre de Moraes acusar alguém de não cumprir a legislação, de não cumprir as leis e acusar alguém de ser bravateiro, aquele que falou tem, né, muita gente para prender, muita multa para aplicar. Bom, está faltando espelho na casa do Alexandre de Moraes, pelo jeito. Mas tem método, é o decálogo de Lenin, atribuído lá aos leninistas, né? Acuse-os do que você faz, acuse-os do que você é. O Alexandre de Moraes fala que tem que respeitar a legislação do Brasil, que ele desrespeita diariamente, porque ele acha que ele é a lei no Brasil. Ele faz o que ele bem entender. O Zé de Abreu, né, uma figura que dispensa comentários, né, de tão tosca que é, caricata até, defensor de Cuba, de Venezuela, está dizendo que o Brasil tem um judiciário forte, que eles não vão fazer o que querem com o nosso país. Então a gente já tem ideia, né, do que está acontecendo. Né? Eles querem transformar o Brasil numa Venezuela, né, quiçá numa Coreia do Norte, logo de uma vez, de tão fechada que vai ser, porque se continuar assim e o Trump realmente chegar botando para quebrar, e parece que vai ter aí uns 100 dias iniciais frenéticos, né, com muitas medidas executivas, né, decretos presidenciais. Então vamos ver o que vai vir aí. Eles estão cientes da questão da Venezuela, do Brasil. O Marco Rubio, o secretário de Estado, tem muita gente atenta. Vamos ver o que vai acontecer. Se a reação do sistema no Brasil for ficar dobrando a aposta, falando grosso, metendo multa, daqui a pouco vai ter que banir o Instagram, o Facebook, e aí começa a atingir mais do que uma pequena bolha que vive de se informar, de novo jornalismo, já que a velha imprensa virou essa assessoria de imprensa dos golpistas de verdade. Né, virou uma Rede Globo da vida que é uma vergonha para o jornalismo. Aliás, eles chamam os outros de golpistas e eles deram um golpe na democracia brasileira. Então eles vão ter que se fechando, mas não vai dar mais para esconder, manter essas aparências falsas, né, de que temos uma democracia. Porque o Brasil hoje vive uma situação sui generis. Outro dia eu estava num grupo de debate, até vendo algumas pessoas falando isso. Pô, às vezes é pior a situação do Brasil, porque na Venezuela é tão escancarado que há uma ditadura, né? Até o Lula andou quase reconhecendo, mas era um teatro, já voltou atrás, que qualquer venezuelano que consiga fugir, e fugiram mais de 6 milhões, é o maior êxodo da história recente do mundo, e pede asilo, tem uma boa chance de conseguir. Agora, no caso do Brasil, não é tão simples assim. Você fala assim, eu preciso de asilo, mas o Brasil ainda finge que é uma democracia, né? Então, isso vai cada vez ficar mais difícil manter essas aparências. O Alexandre de Moraes e o Nicolás Maduro têm muito pouca diferença um para o outro hoje em dia. E isso está ficando evidente para todo mundo. Mas a gente sabe que no Brasil tem uma turma alienada, influenciadores, que só querem saber de outros assuntos. Quando a água começar a bater no bumbum deles, quando o Instagram tiver problemas, talvez eles se deem conta dos nossos alertas, que nós não somos paranoicos, que todo mundo na Austrália já é fascista e golpista. Porque se até o Zuckerberg virou né? O que falta para vocês virarem? Vai todo mundo virar, é todo mundo fascista. Quem não é pedófilo, corrupto, comunista, já é fascista e golpista e bolsonarista na Austrália. Então, bem-vindos, é um time grande, e até os isentões já sabem da cagada que eles fizeram com o Brasil, mas eles não admitem, eles estão vendo o Brasil afundar de vez, com essa cara de pôquer, né, de quem está acima de todos, do bem e do mal, porque, afinal de contas, eles achavam Bolsonaro sujinho demais, falava palavrão demais, não era legal, e eles são limpinhos demais para isso, ficaram em cima do muro e ajudaram a turma que fez o L a destruir de vez o Brasil. E pegando aí o gancho do bobão do Zé de Abreu, né, é impressionante como tem gente que se rende a isso, né? Fica esperando ali, o STF é o nosso protetor e salvador, né? Eu preciso de um tutor, precisamos de um pai de todos, porque nós, coitadinhos, né, nós ficamos expostos a esses absurdos que publicam nas redes sociais. Essa é uma conversa de gente tão pequena e tão limitada, Ana.
E o pior, Lacombe, é que durante muito tempo todos nós no Brasil fomos enganados, né, com essa premissa de o Estado vai dar, o Estado vai fornecer, o Estado vai te dar emprego, o Estado vai controlar os preços, o que é muito bom. Imagina, bom, da nossa a turma da nossa idade aqui, nós temos excelentes, né, recordações, assim, excelentes que eu digo frescas, da gente indo ao supermercado com os nossos pais e a maquininha de remarcação, tchuc, 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 e maquininha. Às vezes o meu pai pegava a gente na escola e falava assim, vamos direto para o supermercado porque amanhã de manhã eles vão remarcar os preços, então a gente tem que ir hoje. Ou seja, intervenção do Estado o tempo todo, o tempo todo. E aí veio o advento da internet, as pessoas completamente capazes de ler, de entender, de procurar, de futucar. Não, peraí, deixa eu entender isso aqui direito, que tem alguma coisa errada. Aí vem Mises, aí vem escola austríaca, escola de Chicago, vem Paulo Guedes, vem o capitalismo, a verdadeira história dos Estados Unidos, né? A demanda, a procura, as pessoas começam a fazer o quebra-cabeça. Peraí, essa coisa de Estado interferindo na minha vida em tudo, eu acho que não é legal. Então, isso que está acontecendo, essas ameaças do Moraes e esses asseclas todos aí, eu não vou nem citar o nome, porque esse aí é um infeliz, esse ator, é porque eles têm medo da verdade. Eles têm medo da informação, eles têm medo da independência intelectual, porque enquanto não tínhamos essa independência intelectual do que de fato acontecia fora do Brasil, daquela narrativa de o Estado vai te salvar, imagina, nós crescemos com isso, o Estado vai salvar. Agora não tem, eles não têm como segurar mais. As pessoas sabem o que elas querem. As pessoas sabem que mesmo diante de um sistema policialesco como foi durante a pandemia, as pessoas falavam: peraí, você quer vacina? Vacina. Você não quer vacina? Não vacina. O que eu quero é a liberdade de poder discutir com o meu médico. Não venha você, Estado, me dizer o que eu tenho que fazer. Então, para mim, o medo, o grande medo desse Estado totalitário ao qual o Brasil foi submetido hoje é de uma coisa, uma coisa só, a verdade. Se o X, que tinha 22 milhões de usuários no país, já causou uma confusão desgraçada em 39 dias de interrupção, imagina o prejuízo que vai ser se você paralisa uma rede social, as redes sociais da Meta, que tem 134 milhões de usuários no Brasil. Vai bagunçar geral com a vida das pessoas. Então, não acredito que no atual momento de tempo de pressão e temperatura haja aí alguma possibilidade de repressão violenta a esse tipo de rede social. Mas estamos no Brasil. Todo cuidado é pouquíssimo. Aliás, por falar em tomar cuidado, olha, eu ainda estava na Jovem Pan, uns 3 anos atrás, quando eu chamei a atenção do ministro Alexandre de Moraes. Ministro, tome cuidado com o PT. Não é o bolsonarismo que pode derrubá-lo, mas o PT é quem é doido para te dar uma rasteira, porque você não é do PT, nunca foi? Você é do PSDB. Agora está chamando a atenção, está muito estranha, não dá para levar nenhuma confiança, desconfiem completamente desses elogios rasgados que têm sido feitos pelo presidente Lula e por muita gente do PT ao ministro Alexandre de Moraes, como se o ministro é que fosse o presidente da República, o grande condottiere do Brasil. Essa semana, os petistas ainda cometeram uma outra falha perigosa. Chamaram o ministro, o presidente Lula chamou o ministro pelo apelido que ele odeia. E Lula ainda contou uma mentira na solenidade do Palácio Planalto. Disse que ele estava chamando o Alexandre por aquele apelido porque o povo brasileiro, o povo que gosta da democracia, devem ser os amantes da democracia, né, do Lula, disseram que o Alexandre, aquele apelido foi dado como um carinho para o Alexandre. Lula, mentira. O apelido
o apelido pelo qual você chamou o ministro e disse que ele tem que aceitar esse apelido de qualquer maneira, esse apelido o Alexandre tem ódio dele, porque ele foi dado pelo Roberto Jefferson. E agora o Zé de Abreu chama do mesmo apelido, e todos os petistas pelo mesmo apelido. Um carinho com o ministro Alexandre de Moraes. Desconfie disso, ministro Alexandre de Moraes, desconfiem disso, meus caros espectadores. O PT tem extremo interesse em tirar da jogada o Alexandre de Moraes. A vontade do PT é ter mais um ministro no Supremo Tribunal Federal. Pode ser que venha com a vaga. O ministro Luiz Roberto Barroso diz que, ao sair da presidência do Supremo, talvez ele peça aposentadoria antecipada. E aí abre mais uma vaga, e essa vaga iria para ninguém menos que para Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Né? Por quê? A Advocacia Geral da União já tem 4 ministros no Supremo Tribunal Federal. Tem lá Gilmar Mendes, tem lá José Dias Toffoli, tem lá André Mendonça. Ou seja, a estrutura estatal de advocacia da União parece que é um poder acima de outros poderes, inclusive operando junto, em parceria ou acima, subordinando o próprio modelo juristocrático hoje no Brasil. Então o ministro Alexandre deve tomar cuidado com isso, que ele pode estar sendo trabalhado aí para ser substituído pelo Messias. E tem um outro ponto que tem que ficar muito esperto. Se recrudescer a crise econômica no Brasil, se o desgaste do governo do PT ficar aloprado, não duvidem que o governo do PT, de repente, apoie até a tese do impeachment do ministro Alexandre. Para quê? Para desviar a atenção da opinião pública para os problemas econômicos. Não se surpreendam se isso entrar na pauta de repente. Então, o ministro Alexandre tem que ficar bastante desconfiado desse apelido que tentam chamar ele aí carinhosamente. O PT é mentiroso sempre. O PT é traidor em todas as ocasiões. Estão querendo a sua cabeça, ministro Alexandre. Preste atenção nessa situação, porque quem parece muito poderoso hoje, amanhã pode não ser, pode não ficar. A situação institucional brasileira, ela é absolutamente instável. Aqui ninguém está protegido. Aqui não tem segurança jurídica, não tem segurança do direito, não tem segurança política alguma para ninguém, até para quem possa parecer muito poderoso. Então, todo cuidado é pouco. Por isso que o ministro até agora parece até ficando mais sensível, né? Talvez libere até Jair Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump na Casa Branca e no dia seguinte o Bolsonaro poder dançar com a Michelle no baile da Casa Branca, na mesma noite da posse do Trump, e retornar ao Brasil. Porque Bolsonaro não quer fugir do Brasil, não. Só quer o passaporte para ir ali, voltar e em 2026 poder ser candidato à presidência da República contra a vontade do sistema de poder no Brasil. A parada aqui é doida, o bagulho é doido no Brasil.